O vídeo de hoje é essencial para o futuro dos herdeiros da sua família e do seu patrimônio. Hoje nós vamos desvendar um ponto crucial sobre inventário que a maioria das pessoas desconhecem. O inventário quando há menores envolvidos. Você vai aprender que existe uma forma de evitar que a herança dos seus filhos menores se transforme em uma fonte de dor de cabeça, burocracia e até mesmo conflitos familiares no futuro. Você vai aprender uma estratégia inteligente para garantir que seus bens sejam passados de forma simples, rápida e sem atritos. Se você se preocupa com o bem-estar entre os herdeiros e quer ter a certeza de que seu patrimônio será um facilitador e não um problema, este vídeo é para você. Então fique comigo até o final, pois a informação mais valiosa virá nos últimos minutos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o inventário é um processo caro, demorado e que muitas vezes acaba em brigas. Infelizmente, essa é uma realidade para muitas famílias. Mas a dor que eu quero abordar hoje, ela é ainda mais sutil. É praticamente uma armadilha que pode estar escondida no processo, especialmente quando há herdeiros menores envolvidos. Não é culpa sua se você não conhecer desses detalhes. O sistema legal, ele é complexo e a maioria das informações não é feita para o público leigo. Mas hoje nós vamos clarear isso aqui juntos. O problema não é a sua família, mas sim a falta de conhecimento sobre como o sistema funciona e como ele pode impactar negativamente o futuro dos herdeiros. A crença comum é que se tem menor, o inventário tem que ser judicial, lento e complicado. Mas aí vem a possibilidade do inventário extrajudicial no cartório e muitos pensaram, pronto, meus problemas acabaram. Mas, e se eu te disser que mesmo no cartório, mesmo no inventário judicial, quando existe um menor, existe uma condição que pode gerar uma dor de cabeça enorme para os outros herdeiros no futuro? Uma condição que muitos poucos explicam e que se pode transformar seu patrimônio em uma fonte de discórdia e burocracia interminável. Imagine a seguinte situação. Uma família com filhos menores perde um ente querido. O inventário ele é iniciado e, para facilitar, decidem fazer tudo no cartório. Parece ótimo, não é? Rápido, sem juiz, mas o que eles não sabem é que, por conta da lei, a herança dos herdeiros será amarrada de uma forma que anos depois, quando esses herdeiros crescerem, eles terão que lidar com burocracias, custos extras e até mesmo pode gerar conflitos para conseguir usar o que é deles. É como herdar um presente que vem com um nó difícil de desatar. A lei permite o inventário extrajudicial, o do cartório, mesmo com herdeiros menores ou cônjuges incapazes. Parece ótimo, né? Mas quando há um herdeiro menor na herança e o inventário é feito no cartório, a lei impõe uma condição, que todos os bens sejam divididos em partes ideais. Isso significa que, em vez de cada herdeiro receber um bem específico, todos se tornam donos de todos os bens de uma pequena parte de cada bem. É como chamamos do condomínio forçado. Eu vou dar um exemplo simplificado aqui para vocês. Pense assim, se um falecido deixou 5 imóveis do mesmo valor e 5 filhos, o ideal seria que cada herdeiro ficasse com o imóvel, correto? Mas no condomínio forçado, cada filho se torna dono de 1/5 de cada um desses 5 imóveis. Imagine 5 pessoas sendo donas de 5 imóveis ao mesmo tempo. Para vender um imóvel, para alugar, para reformar, todos precisam concordar. E se um dos donos é menor, tudo fica ainda mais complicado. E por que isso é um problema? Essa situação gera uma burocracia sem fim. Para vender, alugar ou até mesmo reformar o imóvel, será preciso pedir autorização judicial e envolver o Ministério Público, apresentar avaliações e outras coisas. É um processo lento, caro e que pode gerar muita discórdia entre os herdeiros no futuro. Isso significa mais tempo, mais custos e mais dor de cabeça. Ninguém quer que a herança se torne um motivo de briga, não é verdade? Eu já vi famílias que, por não entender essa regra, eles acabaram com o patrimônio todo preso, gerando frustração e conflitos por anos. Onde há condomínio, há uma potencial briga. Diferentes opiniões sobre uso ou venda do bem pode destruir a harmonia familiar. É como tentar decidir o que assistir na TV com 5 pessoas presentes, mas com um patrimônio em jogo. É uma situação que pode ser evitada, mas existe uma solução, que é a emancipação. Mas para isso ocorrer, o que deve acontecer? É uma saída para essa armadilha, especialmente se o filho menor já tem mais de 16 anos. A lei permite que uma pessoa menor, a partir dos 16 anos, seja emancipada. E o que isso significa? Essa pessoa vai adquirir a capacidade legal de um adulto para certos atos, como participar de um inventário sem as restrições de ser um menor. E como é que funciona? A emancipação ela pode ser feita de forma simples em um cartório. Você, normalmente um pai ou uma mãe sobrevivente, pode ir num cartório e solicitar uma escritura pública de emancipação. Com isso, o filho menor se torna capaz para os atos da vida civil, inclusive para o inventário. Com o menor emancipado, o inventário pode ser feito no cartório de forma muito mais flexível,
permitindo que os bens sejam divididos de forma individualizada, sem que seja necessário criar esse condomínio forçado e toda a burocracia que ele acarreta. Assim, cada herdeiro recebe o que é seu, sem amarra, sem burocracia futura e sem a necessidade de autorização judicial para cada decisão. Essa estratégia é pouco conhecida e pode salvar o patrimônio e a paz de muitas famílias, permitindo que a herança seja dividida de forma justa e sem amarras. E quais são os benefícios? Isso traz agilidade, economia e, o mais importante, a paz de espírito para a família. Os herdeiros poderão gerir os seus bens com autonomia, sem depender de processos judiciais demorados, caros, para cada passo e também de autorização de outras pessoas. Mas existe um detalhe, que é o medo da pensão por morte. Uma dúvida muito comum é que se a emancipação não fará o filho menor perder a pensão por morte. E a resposta para a grande maioria das famílias é não. Via de regra, até a data de hoje, se um falecido contribuir para o INSS, que é o Regime Geral da Previdência Social, a emancipação não é causa de perda da pensão por morte. Mas para servidores públicos com regime de previdência próprios, os municipais, os estaduais, os federais, é crucial verificar a legislação específica, mas para a grande maioria, que é CLT e INSS, a emancipação é segura nesse aspecto. Então, existe a importância de se contar com um profissional. É crucial que esse especialista analise o caso específico, principalmente se o falecido tinha um regime de previdência diferente, como alguns regimes, dos servidores, como eu disse, dos estaduais, municipais e federais. Mas para a vasta maioria das famílias, essa estratégia é segura e extremamente vantajosa, protegendo a herança sem prejudicar outros direitos. Então, um plano de ação muito simples aqui. Você primeiro vai verificar se o menor tem mais de 16 anos ou mais. E o segundo ponto é confirmar o regime de previdência do falecido. O INSS costuma ser mais seguro. E você vai agendar essa conversa com um especialista para entender como aplicar a emancipação e planejar o inventário. Agora que você entende a complexidade do inventário com filhos menores e que existem soluções inteligentes para proteger o seu patrimônio e a harmonia familiar, você deve estar se perguntando como que eu vou aplicar isso à minha realidade. Você acabou de ver que o inventário com menores de idade não precisa ser um bicho de 7 cabeças, nenhuma fonte de conflitos futuros entre os herdeiros. Existe um caminho inteligente para proteger o seu patrimônio e a harmonia da sua família. Mas eu sei que cada família é única e a aplicação dessas estratégias exige um olhar especializado. E é por isso que eu estou aqui, para te guiar. A minha missão é transformar a complexidade do inventário em um processo claro, seguro e eficiente para você. Não se contente com soluções genéricas que podem custar caro no futuro. Invista na segurança e na paz. E é exatamente para isso que existe o planejamento patrimonial da família. Não se trata apenas de fazer o inventário, mas de construir uma estratégia completa que garanta a segurança e a tranquilidade. É como um planejamento adequado. Você evita as armadilhas do inventário tradicional, protege os herdeiros de burocracias e conflitos futuros e ainda garante que seus bens sejam transferidos de forma eficiente e econômica. E o mais importante, você assegura a paz e a união da família. É um investimento na tranquilidade das próximas gerações. E se você quer ter a tranquilidade de saber que o seu patrimônio está protegido e terá um futuro seguro, sem as amarras de um condomínio forçado, por exemplo, o próximo passo é muito simples. Você vai curtir esse vídeo, compartilha com mais alguém que tem interesse nesse assunto e se inscreve aqui no canal, começa a me seguir. E entre também no meu grupo exclusivo do WhatsApp, que é por lá que eu mando mensagens, eu mando os conteúdos que eu publico e ele é um grupo silenciado. E também por lá que eu vou avisar sobre lives, sobre novos vídeos e os materiais que eu produzo de vez em quando. O link está na descrição do vídeo, então fique ligado. Eu espero ter clareado um caminho importante para a proteção da sua família. Um grande abraço e até a próxima.